Olá, meu nome é Oli Sivalski. Sou engenheiro e trabalho no Departamento de Engenharia da Huske Synthetic, na área de aplicações de engenharia ambiental. Neste videocast eu vou apresentar diversas soluções que viabilizam a construção de aterros sobre materiais extremamente moles e instáveis depositados em lagoas de rejeitos. Lagoas de rejeitos são formadas pela disposição de lodos e lamas e podem ter diversas origens. Elas podem ser simplesmente o resultado da sedimentação natural em corpos ou cursos d'água. No entanto, em muitos casos, estas áreas são constituídas por disposição de materiais dragados ou áreas de disposição de lodos e lamas provenientes de processos industriais, tratamentos de efluentes ou rejeitos industriais. A atividade de mineração é particularmente responsável pela produção de grande quantidade deste tipo de rejeito, que é acumulado durante a fase de extração de materiais brutos. Nestes casos, atenção especial deve ser dedicada ao alto grau de poluentes destes rejeitos. Quando desativadas, estas lagoas de rejeito são normalmente ignoradas até que haja interesse na reabilitação de sua área ou que seja necessária alguma medida especial de contenção para neutralizar riscos ambientais. Este processo envolve a instalação de uma camada de solo sobre a superfície da lagoa, que pode estar total ou parcialmente coberta por água. Dependendo do grau de risco ambiental, uma camada de cobertura ou um sistema de impermeabilização similar à cobertura de aterros sanitários podem ser utilizados. Na maioria dos projetos deste tipo, a extrema baixa capacidade de suporte da superfície impõe um sério problema que pode impedir o tráfego de equipamentos sobre ela. Em muitos casos, até mesmo o trânsito de pessoas e animais sobre estas áreas pode representar risco de vida. Além disso, estas áreas são geralmente muito extensas para serem inteiramente alcançadas pelo braço de uma escavadeira. De fato, o tamanho destas áreas pode variar entre algumas centenas de metros quadrados até muitos hectares. O problema pode ser resolvido por meio do uso de um geossintético de reforço para tornar a área trafegável e apta à reabilitação. O lodo é completamente coberto por geossintéticos de separação, o que impedirá o escape do material para a superfície. A cobertura é adicionalmente ancorada na zona perimetral estável. Camadas finas de solo são então espalhadas sobre a superfície dos geossintéticos. Por meio da função de membrana, o reforço aceita as solicitações mecânicas e as transmite para o entorno. O efeito de consolidação das cargas impostas e o gradual aumento da camada de cobertura proporcionam um melhoramento crescente na capacidade de suporte do sistema, até o ponto em que até mesmo o tráfego de caminhões e equipamentos pesados torna-se seguro. Este fenômeno pode ser dimensionado na base de projeto usando modelos simples de análises de estabilidade, como Bishop, por exemplo. A chave do sucesso, no entanto, está na adoção do método correto para o primeiro passo, que é a instalação da camada de geossintéticos. Os produtos especificados devem cumprir estas três funções. Primeira função: separação e filtração entre a base de lodo e a camada de cobertura. Segunda função: reforço e, particularmente na fase inicial, acomodação e redistribuição das cargas irregulares impostas. Terceira função: distribuição das cargas em ambos os sentidos, longitudinal e transversal. Uma solução padrão envolve o uso de um geotêxtil não tecido em conjunto com duas camadas de geogrelhas instaladas perpendicularmente entre si. Um método alternativo que elimina uma etapa de construção é a instalação de uma camada de geotêxtil tecido e uma geogrelha perpendicular a ele. Ambos os métodos, no entanto, estão sujeitos a uma capacidade de suporte mínima do solo, equivalente a uma resistência não drenada de aproximadamente 1 a 2 kPa. Esta condição é suficiente para que pessoas ou equipamentos muito leves sejam capazes de transitar sobre a camada de separação e reforço e se apoiarem sobre ela durante o desenrolamento dos painéis de geossintéticos sem que afundem na lama. Qualquer surgência de água deve ser removida. Esta técnica é particularmente adequada para grandes áreas sobre lagoas de rejeitos típicas da mineração. Um método completamente distinto é recomendado para áreas de até 30 mil metros quadrados que estejam total ou parcialmente cobertas por água. Aqui, diversos painéis são lançados paralelamente à lagoa, com painéis adjacentes transpassados e costurados para formar um único grande painel. Guinchos são instalados nas margens opostas da lagoa. O painel é então puxado sobre a lagoa por meio de
cabos de aço conectados por boias aos painéis, sem a necessidade de operadores ficarem sobre a lagoa. Dependendo do tamanho do painel, esta preparação pode levar de 2 a 3 dias. Então, o processo de cobertura da lagoa pode ser finalizado em questão de minutos. Os métodos descritos podem também ser combinados para atender às demandas impostas pelo tamanho da lagoa e propriedades do lodo. Em lagoas muito grandes, os trabalhos podem ser simplificados pela subdivisão em trechos menores. A camada inicial de solo deve ser lançada por equipamentos leves que empurram o material em camadas finas de 30 a 50 centímetros de espessura. Equipamentos adequados incluem escavadeiras de esteira larga, ou melhor ainda, veículos piston bully, que exercem pressões ainda mais baixas sobre o solo. O material pode então ser lançado sobre uma grande área. No caso de solos extremamente moles, que estejam propensos à liquefação, a posição inicial de operação dos equipamentos deve ser variada. Aqui o método Finger deve ser adotado, onde os solos são inicialmente empurrados sobre a lagoa em pontos alternados. Isto cria áreas pré-tensionadas entre estes aterros individuais. Na segunda etapa, os geossintéticos tensionados e a condição estrutural melhorada do sistema facilitam o lançamento de solo nas áreas intermediárias. Uma vez que a camada de aproximadamente 70 centímetros a 1,5 m tenha sido alcançada, deve ser possível a execução de obras normalmente, como sobre uma superfície convencional. Dependendo da função da obra e o uso futuro planejado para a área, camadas adicionais para impermeabilização ou sobrecargas podem ser executadas para a aceleração dos recalques. Usos potenciais da área tratada vão desde a simples recomposição de áreas verdes até empreendimentos comerciais. Espero que esta apresentação tenha despertado seu interesse. Se desejar saber mais sobre os detalhes técnicos e as soluções da Husker, consulte nosso site ou entre em contato conosco diretamente. Estamos ansiosos para fornecer a você apoio técnico e suporte.